Bom dia, gente. Paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bom dia. É mais uma vez alegria estarmos juntos e juntas aqui em torno da meditação do Evangelho do dia. Como tem sido aqui aos domingos, vamos meditar na leitura que é realizada nas missas, nas celebrações eucarísticas de igrejas como a Igreja Anglicana, Luterana, Metodista e outras. É sempre bom dizer isso, porque a escolha do texto não é minha. A escolha é do lecionário, que divide, vamos dizer assim, ao longo de todo ano, as leituras próprias para cada domingo. E estamos no tempo comum, não é? Ou como os anglicanos gostam de dizer, né? Os domingos depois de Pentecostes. Estamos caminhando com Jesus a Jerusalém. Depois do tempo comum, chegará em breve, né? O advento, o tempo da espera, os 4 domingos anteriores ao Natal. Mas a gente vai falar disso daqui a alguns domingos. Estamos no tempo comum e neste ano estamos meditando em torno do Evangelho de Lucas. Antes de a gente começar propriamente a nossa reflexão, vamos aos avisos. Se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Se você é de paz e bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o canal e o programa. Assim outras pessoas vão poder nos conhecer e ficar juntos e juntas da gente. Se você tiver condições, faça a sua assinatura solidária. Não é? Na descrição do vídeo tem um link onde você pode fazer essa assinatura solidária e nos ajudar. Desde já, gratidão, se você puder. Se você está vendo pela Pós TV 247, é a mesma coisa. Se inscreva, curta, compartilhe nas redes sociais, faça a sua assinatura solidária, torne-se um membro ou uma membra. Não é? Venha fazer parte também dessa comunidade que luta por justiça e democracia, pela democratização dos meios de comunicação, pela democracia ao acesso à informação. Não é? Muito bem. Hoje, domingo, neste domingo, a leitura é em torno de uma parábola de Cristo. Não é? Jesus está caminhando com ele, os apóstolos e apóstolas, também pessoas. E a partir do momento em que ele caminha, quase no exercício peripatético, né, como preconizava Aristóteles, não é? Ele vai ensinando. Ele vai como que dando a sua mensagem e ensinando a gente também a caminhar. O seu destino é Jerusalém. Jerusalém, lá ele viverá a sua experiência de paixão, sofrimento, morte e ressurreição. E dentro dessa perspectiva, cada domingo a gente tem meditado em torno de uma parábola, de um acontecimento, de uma situação. E a partir desses momentos, Jesus vai nos ensinando.
vai nos enriquecendo com a sua mensagem. O evangelho de hoje está em Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. Vamos, por partes, meditar em torno desse texto. Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. Quem são esses que se achavam justos? Estavam convencidos, se achavam não, estavam convencidos que eram justos e desprezavam os outros. A gente pode ver aqui a figura do fariseu. O fariseu, os fariseus, eles têm uma péssima reputação dentro do evangelho. Eles estão associados à hipocrisia e, por conta disso, o termo farisaísmo, é um termo que se usa, que a gente usa para aquelas pessoas que se arvoram a serem perfeitas, mas que na verdade não são, Não são perfeitas. E dentro disso eles condenam outras pessoas. Essa visão não está de todo errada, mas também hoje se sabe que não está de todo certa. O fariseu, mais do que a imagem consagrada do hipócrita, é a figura daquela pessoa que se esforçava, para cumprir regras e preceitos. Era, vamos dizer, o certo certinho, Aquela pessoa que buscava, até de forma honesta, vamos dizer assim, de forma bem intencionada, ser uma pessoa melhor. Mas o problema que a gente vai ver é que essa busca de se ser perfeito, de se ser bom, implica quase sempre em uma outra questão: a arrogância. Então Jesus vai falar para pessoas que têm esse perfil, que, como diz aqui o Evangelho, estavam convencidos de serem justos, de serem pessoas que faziam as coisas, as prescrições certas da lei, mas que por isso desprezavam outras pessoas. Ou seja, a sua certeza de estarem fazendo as coisas certas, estavam convencidos disso, fazia com que eles desprezassem, humilhassem outras pessoas. E aqui está verdadeiramente o erro. E aí ele conta essa parábola. Como é que começa essa parábola? 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Vemos que eles sobem ao templo, os dois, segundo a prescrição. Ou seja, eles estavam ambos fazendo o que era o costume da época. Aqui não há nenhuma diferença entre os dois. Ambos sobem, De um lado, a figura do fariseu, de outro, o puritano, o publicano, na verdade, o cobrador de impostos. Quem era um, quem era outro? Como eu disse, o fariseu era aquele que, a palavra fariseu, no hebraico, quer dizer aquele que é separado. Aquele que é, a gente poderia até dizer na linguagem de hoje, consagrado a fazer as coisas corretas e consagrado à doutrina, aos preceitos, o religioso. E do outro lado, vemos o publicano, o cobrador de impostos. E o que é esse publicano, cobrador de impostos? A pior das gentes. Por quê? Porque ele cobrava impostos, sim, mas sabendo que esse cobrar impostos era um atributo, ou melhor, era uma função que o Império Romano, o Império invasor,
o império dominador terceirizava, vamos dizer assim, né? Para pessoas, não é? Para que exercesse essa função. E o que é que eles faziam? Estabeleciam uma taxa. E claro que essas pessoas que cobravam impostos pediam, além da taxa, do imposto do império, até uma porcentagem para eles. E por conta disso, muitos enriqueciam. Então, os cobradores de impostos eram corruptos, sim, mas eram vistos como pior do que corruptos. Eles eram ladrões, no sentido de roubo mesmo, né? Pessoas que roubavam e eram vistos assim, né? Não era apenas uma corrupção passiva, vamos dizer assim, era ativa, era uma corrupção que envolvia todas as questões que envolvem esse tipo de coisa. De ser subserviente a um Estado, não é? Opressor, um Estado estrangeiro, não, não, é? Não menos corrupto, e que essas pessoas elas ofereciam o seu trabalho a essa ocupação, a essa presença de ocupação, e ainda ganhavam dinheiro com isso. Se enriqueciam com isso. Ou seja, era pior das pessoas. Não é? Então, são esses cobradores de impostos, esse cobrador de impostos e esse fariseu. E aí a gente vê mais uma vez em Lucas esses paralelos, né? A gente vê a figura do fariseu e a figura do cobrador de imposto. E o que faz o fariseu? O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo, o que é algo curioso, porque era costume da época que o fariseu, ou que as orações fossem feitas a meia voz ou em voz alta, não é? E aí ele fala no íntimo, e aí a gente pode pensar de forma silenciosa. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Qual é esse contexto? O contexto é, ele é fariseu acima da média. Ele é um fariseu mais que perfeito. Porque ele não faz apenas o jejum um dia na semana, ele faz 2. E não faz o dízimo sobre aquilo que ele ganha, mas ele faz sobre todos os seus rendimentos, aquilo que ele recebe. Não é? A sua parte, não só a parte que ele ganha, no sentido de dinheiro, mas tudo aquilo que ele tem. Isso é algo que parece, né, acentuar na fala do fariseu a sua ação correta, não é? E é realmente, ele fala aqui, não uma coisa, Jesus não coloca que ele fala de forma hipócrita, sabendo que ele não faz essas coisas. Ele faz essas coisas, não é? Ele não rouba, nem é adúltero, não é? E faz essas prescrições, ou seja, ele é o correto. Ninguém pode criticá-lo. E a sociedade, claro, aplaude esse tipo de comportamento. Ele é uma pessoa ilibada, é uma pessoa correta, não é? E ele agradece a Deus por isso, não é? Eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens. Né? E tem a ciência de que ele é uma pessoa que não comete esse tipo de coisa. O que faz o cobrador de impostos? Vamos lá. O cobrador de impostos ficou à distância
e não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Ou seja, o cobrador de impostos não entrou no templo. Ele fica como que na porta. Ele não, como era costume, fazer as orações olhando para o céu, mas ele não ousa nem olhar para o alto. Aqui a gente vê na posição, tanto, né, na sua localização, quanto na sua postura física, o reconhecimento da sua pequenez, da sua condição de errado, vamos dizer assim. E isso é algo muito importante de destacar, né? Ele não ousa e ele bate no peito e diz: ó Deus, tende piedade de mim, pecador. Ele não agradece. Ele não diz obrigado por ter me dado muito dinheiro. Não é? Que bom que eu faço esse tipo de coisa para enganar as pessoas, extorquir o dinheiro das pessoas. Não. Ele verdadeiramente aqui está extremamente ciente do seu erro. A sua situação é, honestamente, de percepção de seu pecado, de seu erro, de sua condição de pecador, de pessoa que vive essa situação e que, por questões que a gente não sabe, está enredado no meio desse processo. Mas ele tem consciência e ele pede piedade a Deus, misericórdia, de forma sincera. Sinceramente ele sente isso. Ele não está fazendo de conta. Ele está realmente se sentindo culpado. Talvez a gente pode pensar que ele quisesse sair, mas isso implicaria em uma série de coisas, inclusive dele ter, pela prescrição, de devolver todo o dinheiro às pessoas que ele fez mal. Como fazer? Por onde começar? O começo aqui passa pelo reconhecimento do seu erro, da sua condição, né? De pedir, diante disso, misericórdia a Deus, porque ele é pecador. E ele é, nesse sentido, a gente pode dizer, igual a todos nós. E aí o paralelo com o fariseu. Obrigado por não me fazer igual aos outros. Ele diz, eu sou errado. Eu lhes digo, disse Jesus, este último, o cobrador de impostos, desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que é que a gente vê aqui? A conclusão não tem lógica. O fariseu é correto, ele não está mentindo. E ele até agradece. O que é que a nossa sociedade, não é, de pessoas de bem, né, respeita? Do outro lado, tem o publicano, que reconhece que está errado. E que busca em Deus o perdão. Que busca em Deus a misericórdia. É a única coisa que resta a ele. A ação misericordiosa de Deus. E Deus perdoa. Porque ele tem consciência disso. Ao passo que o arrogante fariseu
Não. Quantos de nós, lá no fundo do coração, lá, não se pensa assim? Que bom que eu sou, não é? Não sou como esses. Eu tenho, não é? Sou justo, sou bom, pratico boas obras, não roubo, não sou como esses outros. Talvez não seja tão comum dizer que faz jejum, mas a gente pode até dizer, né, que se abstém de determinados alimentos, não come determinadas coisas. E por isso, né, ao passo que outros, aos olhos da sociedade, tão errados, tão bandidos, no fundo do coração, envolvido por essa malha, né, de relações sociais que os prende, que são bandidos para essa sociedade, diz no fundo do coração: a única coisa que me resta é pedir a misericórdia sincera de Deus. Aqui, de um lado, temos a arrogância. E de outro lado, a certeza da misericórdia de Deus para conosco, para a comunidade. E de que nós não podemos nem devemos estabelecer a regra, né, a medida, a razão da nossa justiça, da justiça humana. Porque bem sabemos o que isso acarreta. Né? Se ele está preso, é porque logo é bandido. E aí se julga todo tipo de arbitrariedades. E aí apela para todo tipo de sandice e arrogância. E quase sempre o fariseu torna-se farisaico. E aí sim, hipócrita. Que essa reflexão nos ajude a nos dar maior integridade, maior firmeza na nossa condição frágil e pecadora. Que a gente possa dizer muito mais misericórdia e compaixão de nós do que apontar armas para outras pessoas e estigmatizá-las como bandidos e bandidas. Vamos fazer agora silêncio. Vamos aquietar o nosso coração, fechar os nossos olhos, nos concentrar na respiração. Paz e bem, gente. Um domingo abençoado. Bênçãos de saúde, bênçãos de paz para todas as pessoas. Que esta semana
que se inicia seja uma semana de muito amor, de muita misericórdia, de muita paz, muita partilha, porque é pela compaixão, palavra tão esquecida, compássio, com sofrimento do outro, aquilo e aquele que sofre, né? Que reconhece empatia essa situação do outro. E por isso partilha a sua dor, mas também compartilha a esperança e o compromisso com o mundo de justiça e paz para todo mundo. Gratidão, gente. Muito obrigado. Foi maravilhoso, mais uma vez, estarmos juntos hoje.